Hoje a gente vai ver um pouco sobre a regra da cadeia, ok? Então, bora lembrar aqui alguns conceitos. Primeiro, a gente vai lembrar que para uma dimensão, né, ou funções que vão de R em R, certo? A gente vai ter um comportamento para a regra da cadeia. Consegue me ouvir? E a tela também? Certo? É, então, eu tenho aqui uma função, né, que vai de x, tem a imagem f de x, e, né, se eu tomar a derivada dessa função, tal que eu tenho uma composição de funções aqui, da seguinte forma: y será f de x e x vai depender de outra variável, no caso é t, certo? Então aqui eu tenho as duas funções. Primeiro, y que depende de x, né? E depois x que depende de t, né? Então, x em um momento ele é variável independente, e em outro momento ele é uma variável dependente, certo? Então, para esse caso, para essas funções que a gente viu lá em cálculo 1, a regra da cadeia diz o seguinte, que a derivada de y em relação a t, né, que é a variável final aí, será dy dx vezes dx dt, certo? Essa aqui é a regra que a gente conhece lá do cálculo 1, né, para funções de uma variável, regra da cadeia. Ok. Só que agora, trabalhando com funções com mais de uma variável, né? Estamos aqui com funções, está com funções em que o domínio são regiões, então seria vamos primeiro supor em R2, então nosso domínio estaria em R2, tá? E o conjunto de chegada seria o R ainda, ok? Ou seja, eu vou ter pontos ou paradenados aqui que são levados a outros valores aqui em R. No caso, eu chamei de Z aí. Então, nesse caso, a nossa função ela da forma f de x, y igual a z, ok? Então, nesse caso, eu vou ter, primeiro, a z, né, como variável independente, porque depende de x e y. E nesse primeiro caso aqui, x e y são variáveis independentes, né? Não dependem. Porém, vai ter situações em que eu vou ter ainda essas variáveis como dependentes. Então, seria o caso aqui de a função de x, certo? A função x ia depender de outra variável, chamada de g de t, e y vai depender também de outra variável, a própria t, né? Chamada de h de t. Tá? Então, no primeiro momento eu vou ter f de x, y, meu x e meu y são variáveis independentes aqui nessa função f, e o z é a variável dependente. Porém, quando eu passo a ter x e y como funções também, aí em outro momento eu vou ter y e x com variáveis dependentes. No caso, t seria independente aqui. Okay? Então, nesse caso, para funções de duas variáveis, que a gente está vendo por igual, como é que ficaria a regra da cadeia para esse caso? Então, eu vou tomar aqui a derivada, seria a derivada, né, derivada de z em relação a t. Perceba que a variável final independente é t. Porque, olha só, z depende de xy, certo? Por sua vez, x e y depende de t. Logo, o z, em sua essência, vai depender só de t. Então, seria uma derivada total em relação a t aí, né? Seria quem, né? Aí vai entrar a regra da cadeia. Seria a derivada parcial de f em relação a x. A gente já viu, né, que é a derivada parcial. Por sua vez, fica dx dt, ok? Mais a derivada parcial de f em relação a y, que é a segunda variável em f, vezes dy dt, certo? Ok, então, nesse caso aqui, perceba o seguinte. Aqui é uma derivada total, como eu falei, porque acaba que z ele depende apenas só de t, por sua vez, né, pelo fato de x e y depender de t. Para calcular a derivada dessa função, a f, eu vou precisar da derivada parcial de f em relação a x, que a gente já sabe como é que é, a derivada em relação de x em relação a t, depois a derivada em relação de f em relação a y e a derivada de y em relação a t, certo? Lembrando que x e y são funções de uma variável, tá? Apesar de f aqui ser uma função de duas variáveis, né? A gente está aqui com duas variáveis, a minha x e y depende de t, logo o z também vai depender só de t apenas no final das contas, ok? Então, bora ver aqui um exemplo, como é que ficaria essa expressão aqui. Todos conseguem me ouvir? Aí a tela também?
aqui, exemplo, pegar uma função tá, z da forma x ao quadrado y mais 3x y à quarta. Essa aqui é a função de z, no caso, dependendo de x e y. Por sua vez, x e y também depende de uma variável. Então, seria x, seria seno de 2t, e o meu y, ele é cosseno de t, certo? Ok, então ele quer saber, a gente quer determinar aqui, quem é dz dt, certo? No ponto t igual a zero. Ok, então eu tenho aí a função a z, né? Que depende de x e y, x depende de t e y também depende de t, né? X é seno de 2t e o meu y é cosseno de 2t. Lá na frente, a gente vai ver com mais na parte de aplicações, que isso aí é como se fosse uma parametrização. A questão da gente facilitar o entendimento das coisas, né? Enquanto que aqui eu tenho funções de duas variáveis, né, em R2, a variável de entrada, aqui eu tenho funções em R, né? Aqui em R e aqui em R. Isso facilita na hora de fazer algumas manipulações e até mesmo de interpretar resultados. Fica bem mais simples, certo? Então, bora lá. Então, quem é essa derivada aqui que a gente quer calcular? Então, por definição, o dz dt será a derivada parcial de f, no caso lá vai ser z, né? Então, vou deixar z aqui, de z em relação a x, vezes o dx dt, né? Já que x depende de t, mais a derivada parcial de z em relação a y, talvez dar aqui a notação, aqui, e dy dt. Ok? Tá, então, primeiro a gente precisa calcular as derivadas parciais, depois derivadas totais de x e y. Bora lá. Primeiro aqui eu vou entrar com a derivada em relação a x. Deixa eu ver mais bonitinho aqui. Pronto. Quem é a derivada parcial de z em relação a x, né? No caso, z é minha função aqui, né? Então, seria 2x, certo? 2 vezes x, y, seria esse primeiro termo bem aqui, mais 3y a 4. Mais 3y a 4. Pronto. Vou fechar aqui esse colchete. Aqui e aqui. Vezes. Agora eu vou entrar com a derivada de x em relação a t. X é uma variável, é uma função de uma variável, né? Depende de t. E seria aí a derivada do seno de 2t. Teoricamente, aqui, a gente vai usar uma regra da cadeia, né? A gente viu lá em cálculo 1. Seno de 2t, essa função aqui, também entra uma regra da cadeia. Então, bem aqui, a derivada do seno é cosseno de 2t vezes 2, né? Certo? A regra da cadeia aí, nesse caso aqui eu não vou voltar, né? Porque a gente já conhece lá das funções de uma variável, mas essa ideia também dá uma regra da cadeia dessa função. Depois, mais, vai entrar a segunda parte aqui, ó, da derivada. Que seria, né? A derivada de z em relação a y. Então, novamente, eu vou entrar aqui. Vou colocar aqui o meu colchete para ficar bonitinho. Tá, então a função é essa aqui, né? Y quadrado, desculpa, x quadrado y. Essa derivada desse meio termo em relação a y é x quadrado. Então, aqui ficará x ao quadrado. Mais. E a derivada aqui no segundo termo em relação a y é 4 vezes 3 vezes x vezes y. Então dá 12y, 12x, y a terceira aí. Certo? Essa aí seria a derivada parcial, né, dessa expressão. Pronto. E agora vai entrar, né, vezes a derivada total de y são a t, né, que é esse pedaço bem aqui. Ó. Nesse caso aí, é cosseno de t, então ficaria a derivada cosseno é menos seno, né, no caso aí de t. Pronto. Ok. Essa aqui é a derivada, a gente já determinou. Como no caso do exercício ele pede para determinar essa derivada aqui em t igual a zero, eu preciso também substituir as funções aí em t igual a zero. Certo? Que seria a seguinte. Você pode substituir aqui na função, é uma possibilidade.
ou substituir separadamente e depois calcular o valor da função no ponto, no caso, em t igual a zero. Aqui já facilita porque ele já dá aqui, né? Aqui já está inteiro, ok? Só que aqui não. Aqui está em x e y, aqui também, aqui e aqui. Vou ter que substituir esses valores. Aí, como eu falei, uma opção, ou você substitui fora, né? Porque eu sei quem é x e quem é y. No caso, x é cosseno de 2t, melhor, seno de 2t, e meu y é cosseno de t, certo? E depois substitui aqui os valores só. Ou se substitui já na função e no final substitui valores. Tanto faz, dá a mesma coisa. Eu vou substituir aqui, né? Para ficar mais bonitinho a expressão final. Vai ficar o seguinte. Então, a derivada de z em relação a t vai ser quem? Aí eu vou substituir essa galera agora aqui, ó. É, duas vezes o x. Mas quem é o x? X é seno de 2t. Esse vez não tá bacana aqui. Vou trocar. Vou usar o verde. O azul, na verdade, né? Vou usar esse verde. O azul não tá bacana. Então, a derivada de z em relação a t, vamos lá. Duas vezes x, mas o x ele é seno de 2t, vezes y, cosseno de t, mais 3 vezes o meu y a quarta. Então fica cosseno a quarta de t. Essa é a primeira parte, certo? Vezes esse cara que eu vou repetir lá, né? Que é 2 cosseno de 2t. 2 cosseno de 2t. Pronto. Agora vem a segunda parte. Mais aqui, x ao quadrado. X é seno, então é seno ao quadrado de 2t. Vezes, só isso, né? Mais 12xy. Então, 12 vezes seno de 2t vezes cosseno a quarta de t. Desculpa, a terceira, no caso aqui. Que é esse 3 bem aqui. E repete esse final aqui, é menos seno de t. Pronto. Certo? Agora ele quer saber, no final das contas, né? Essa derivada em t igual a zero. Então, ficaria 2 seno de zero vezes cosseno de zero mais 3 cosseno a quarta de zero vezes 2 cosseno de zero mais seno ao quadrado de zero mais 12 seno de zero vezes cosseno a terceira de zero, no final das contas, menos seno em zero. Pronto. E agora a gente verificar os valores aqui, que são o zero é um ângulo notável aí, né? Aqui fica seno de zero é zero, então vai zerar toda essa expressão aqui. Opa. Todo mundo é zero aqui. Aqui fica 1, né? Cosseno de zero é 1. Aqui fica 1 também, vezes 2. Ok? Aqui vai zerar. Seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Aqui cosseno de 0 é 1, né? Mas com isso aqui vai zerar. E aqui vai dar 0. Então, toda essa segunda parcela dessa soma aí vai ser 0. Então, a primeira vai ser 3 vezes... Aqui vai dar 1, né? Como eu falei. Vezes 2 vezes... Isso aqui é 6. Então, o valor do derivado dessa função nesse ponto aí é 6. Certo? Tranquilo? Ok. Vamos partir para outro exemplo agora. Agora, quando a minha função depende de duas variáveis também. As funções da função original vão depender de duas variáveis. Vai ser o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Tá.
Olha só, eu vou ter agora é, tá, z seria f de x, y, ok? Tranquilo aí. Por sua vez, x é uma função que vai depender agora de duas variáveis também. Nesse primeiro caso, o x dependia só de t. Agora vai depender de duas variáveis. No caso aqui, g, s e t. Certo? E também o y vai depender de variáveis h de s e t. Então, olha só, tem que z, que no caso é f, é a função original, depende de x e y. Por sua vez, x depende de s e t, e y também depende de s e t. Aí, certo? Então, como é que ficaria as derivadas parciais nesse caso? Nesse caso aqui, é bem intuitivo, porque no, se aqui em cima eu teria que x e y depende apenas de t, logo vou ter uma derivada total, né? De z em relação a t, porque no final das contas, z só vai depender de t. Só que agora, o meu z, inicialmente depende de x e y, tá aqui. Só que no final das contas, o meu z, ele vai depender de s e t, ok? Então, ele vai depender de duas variáveis, consequentemente vai ter duas derivadas parciais, uma em relação a s e outra em relação a t. Então, como é que ficaria, né? Tá, então, primeiro eu vou ter uma em relação a s, depois em relação a t. Fica a derivada parcial de z em relação a s. Então, aqui ficaria a derivada parcial de z em relação a x vezes dx ds, mais a derivada parcial de z em relação a y e a derivada parcial de y em relação a s. Essa é a primeira derivada, certo? E a segunda é em relação a t, né? Derivada parcial de z em relação a t vai ser a derivada parcial de z em relação a x dx dt, mais derivada parcial de z em relação a y dy dt. Pronto. Então, eu tenho lá funções. Primeiro, voltando aqui, né? Minha f, que é minha função original, e a z, depende de x e y. Só que, por sua vez, x depende de st e o meu y depende de s e de t, certo? Então, na sua essência, no final das contas, o meu z depende de s e de t. Então, se é uma função que tem uma função de duas variáveis, né? No caso aqui, o domínio está em R2, vou ter, consequentemente, duas direções, logo duas variáveis, duas derivadas, né? Então, uma em relação a S, outra em relação a T. Aí, ok? Então, agora fazer um exercício e a gente verificar como é que fica. Então, um exemplo aqui. A minha função é da forma e exponencial de x seno de y. Tá? Essa é a função original, z dependendo de x e y. Só que x depende também de duas variáveis. X é da forma st quadrado e o meu y é da forma s quadrado t, certo? Então, no final das contas, a função depende de t, é a função z. Então, bora lá. Então, vou ter duas derivadas, né? Primeiro, a derivada parcial de z em relação a s, né? Que vai ser quem? dz dx dx ds mais dz dy dy ds. Então, bora lá. Então, derivada parcial de z em relação a x. Também aqui vai entrar uma derivada parcial. Vou botar aqui. E essa expressão bem aqui, ó. Então, fica em relação a x, fica exponencial de x, né? Seno de y. Certo? Exponencial ficou feio. Exponencial de x, seno de y. Pronto. Vezes a derivada parcial de x em relação a t. A s, desculpa. Aqui é a função x, né? Se eu estou derivando em s, ficaria apenas t quadrado. Okay? Essas regrinhas aí depois vocês façam as contas. Opa. Pronto. Agora vai entrar mais. Agora vai entrar a segunda parte aqui, né? Que é a derivada de z em relação a y. Aqui vai entrar a segunda parte.
que é a seguinte. dz dy, né? Então, ficaria exponencial de x vezes a derivada do seno de y, que no caso aqui é cosseno de y, certo? Vezes, agora, dz, ali, ó, dy, ds, ok? Então, a função y é essa aqui. Então, a derivada dessa função AS é 2st. É mais bonitinho aqui. Ok. Como a minha função depende de st, eu vou substituir as funções agora, né? Tanto x como y, né? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria, né, a nossa função? Primeiro, exponencial de x. A exponencial de x é e elevado a x, mas precisa da forma st quadrado. Certo? St ao quadrado. Vezes seno do y, mas o meu y é s quadrado t vezes t quadrado. Né? Já estava aqui. Então, essa aqui é a primeira parte. Mas, agora na segunda parte, também eu vou deixar em função de s e de t. Certo? Mesma coisa, exponencial de x é e elevado a st quadrado. Vezes cosseno de y, então fica cosseno de s quadrado t, certo? Vezes 2st. Então, essa é a segunda parte. Aqui. Então, essa aqui é a derivada parcial da função de z em relação a s. Agora, tem que fazer a outra, né? Em função de s, ou melhor, de t, né? Bora lá. Então, a derivada parcial de z em relação a t fica dz dx dx dt mais dz dy dy dt. Ok? Então, bora lá. Falei direto aqui, né? A gente já sabe mais ou menos como é que é a regrinha. Então, primeiro, derivada parcial de z em relação a x. O x eu sei que a função é x, exponencial de x seno, né? Então, essa derivada aqui em relação a x é exponencial de x seno de y. Vezes a derivada parcial é de x em relação a t. Eu sei que x é x t quadrado, então a gente vai ficar apenas t quadrado. Mais a derivada parcial de z em relação a y, né? Que nesse caso aqui é exponencial de x cosseno de y, vezes dy dt. Eu sei que y é s quadrado t, então vai ficar apenas s quadrado aqui. Pronto. E agora eu vou substituir. Então vai ficar e elevado a st quadrado vezes seno de s quadrado t vezes t quadrado mais exponencial de st quadrado cosseno de melhor, cosseno de s quadrado t vezes s quadrado. Pronto. Essa seria a derivada. Se você quiser organizar, dá para deixar em evidência exponencial, né? Porque são os termos aí semelhantes. Então fica exponencial de s t quadrado. Professor, Perguntas? a derivada parcial de x em relação a t não ficaria 2ts? Deixa eu ver aqui. Por que ficou t ao quadrado? De x em relação a t. É verdade, eu estou derivando em relação a s, mas na verdade em relação a t. Deixa eu apagar aqui. Obrigado. Então,
Deixa eu corrigir aqui. Aqui fica 2st, né? Porque em relação a t. Então aqui também vai mudar. Para cá. Aqui também. E ficará vezes 2st. Pronto. Agora sim. Isso. Dá para deixar em evidência, então, o S também, né? Porque o S é um termo comum, tanto aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar S exponencial de st quadrado vezes seno de s quadrado t vezes 2t mais cosseno de s quadrado t vezes s. Pronto. Então, essa derivada aí em relação a segunda derivada parcial, né, em relação a t. Então, só recapitulando, vai ter duas derivadas. A minha função depende de x e y. Por sua vez, o z, o x depende de s e t e o y depende de s e de t. Okay? Então, é como se ficasse assim. Ó. Tem até um esquema aqui que o livro faz. Ó. Então, z é a variável, né? Então, daqui eu vou ter duas derivadas parciais, porque o z ele depende, né, de duas variáveis. Olha esse aqui. Vou ter uma aqui. Vou ter uma aqui. Quem seria essas derivadas? Porque x e y. Então, essa primeira derivada aqui, o dz dx, dz dy, certo? Só que, por sua vez, o x depende também de duas variáveis, que é st. Então, aqui vai entrar, certo? Deixa eu fazer bem bonitinho aqui. Aqui também duas variáveis. E aqui duas variáveis. Quem são as variáveis aqui? No caso, é S e T. Ok? Então, fica aí o seguinte. Essas derivadas. Aqui, derivada parcial de x em relação a S. Derivada parcial de x em relação a T. Derivada parcial de y em relação a T. E derivada parcial de y em relação a... Opa! De y em relação a S. Ok? Aqui, eu fiz o esquema, né? Para ter cuidado em relação à ordem, né? A ordem é ST. Nesse caso aqui eu deixei TS, né? Mas a ordem é ST. Mas só para entender que existem derivados parciais aí. Tá? Então, no final das contas, vai existir uma, duas, três, quatro, cinco, seis derivadas. Mas no final das contas, apenas duas, né? Porque S depende, desculpa, o Z depende apenas de S e de T. Ok? É como se o livro fala, né, que o x e o y fossem variáveis intermediárias, né? Entre o z e o st, que de fato são variáveis no caso aí. Ok? Ok, então bora lá. A última parte aqui da derivação, né? Que é a parte de derivar da regra cadeia. É a derivação implícita aí de funções. Tá, então essa parte de derivação implícita é o seguinte, né? Bora supor que a gente vai ter agora uma equação da seguinte forma, né? F x, f minúsculo, f de x. Caso aí, né? Igual a zero. Ok? Nesse caso aqui, a função acaba sendo uma função de duas variáveis, né? Porque f seria xy igual a zero, né? Sendo que o meu y é f pequeno aqui, f minúsculo. Ok? Então vai acontecer aí uma derivação implícita nessa... Pode, na verdade, é uma forma de calcular, né? Que é a derivação implícita da função aí, né? É implícita porque a função f, ela está se comportando como uma variável da f grande, né? Da f maiúsculo. Então, essa f minúscula aqui, né? É como se fosse uma variável, logo ela é uma variável, uma função independente, entre aspas, a função grande f. Enquanto que f grande depende de fzinha. Né? Então, de certa forma, f grande é definido implicitamente por uma f menor, essa f minúscula. Okay? Então, nesse caso, também existe uma regra chamada regra da... ou derivação implícita, digamos assim. Tá, então, como é que ficaria? Né? Então, a derivada
Vou derivar essa expressão aqui. A derivada parcial de f em relação a x, né, que é a primeira variável que aparece, vezes dx, melhor, dx, exatamente, dx, né, porque por enquanto é x, f de x, então a segunda variável vai ser ela mesma, mais derivada parcial de f em relação a y e dy dx igual a zero, certo? Estou recapitulando aqui, ó. Eu tenho uma função de duas variáveis, a priori. Na verdade, é uma equação, né? F igual a zero. Só que f depende de duas variáveis, na sua essência, de x e f de x, ok? A segunda variável, ela se comporta como uma função que depende de x também, né? Tá aqui, ó. Então, eu vou ter f de x e y, só que y ele é uma função que depende de x. Então, na sua essência, o f é grande, depende apenas da função da variável x. Ok. Para calcular a derivada dessa expressão, dessa equação, fica uma derivação implícita. Por quê? Eu teria, de fato, a derivada, vou derivar de um lado do outro, né? Desse lado aqui, a derivada de zero é zero mesmo, por isso que continuou zero aqui. Né? É como se eu derivasse de um lado do outro. Aqui fica a derivada de f em relação a x, vezes dx, que é a primeira variável, né? No caso, na segunda componente ali. Então, fica esse valor. Mais derivada parcial de f em relação à segunda variável da f grande, que é y, vezes dy dx. Okay. Então, o que sobra, né? Esse termo aqui vai ser 1, né? Porque dx sobre dx vai ser 1. Vai ficar a derivada parcial de f em relação a x, mais df em relação a y, dy, derivada total dy em relação a x igual a zero. Ok? E o que a gente obtém aqui? Né? Obtém, de fato, a derivada que eu queria, né? A derivada parcial, ou melhor, a derivada total, dy dx, né? Porque olha só, a função f minúscula, ela é uma componente da função f maiúscula. Então, por isso que é uma derivada implícita, porque eu preciso saber qual é a derivada que está lá dentro. Então, esse dy dx é a mesma coisa de df dx, né? Que é a derivada que a gente conhece da função. Logo, eu vou isolar esse termo utilizando essa expressão bem aqui. Então, o que seria essa expressão? Seria menos... Olha, eu vou fazer bonitinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, isso aqui é igual a zero, né? Eu vou isolar esse termo bem aqui, ó, dy dx. Então fica df dy, certo? Aqui é um y. Vou converter aqui. Dy vezes dy dx é igual a menos. Esse termo aqui vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Então fica menos df dx. E agora eu passo dividindo, né? Essa derivada bem aqui. Então, dy sobre dx. Aqui tá dx vai ser igual a menos. Aí que vai ficar df dx dividido por df dy. Pronto. Ou simplesmente a derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a y ainda. Então, essa é a derivação implícita da função. Não vai ter caso que eu preciso saber qual vai ser essa derivada aqui de dentro, né? Sendo que essa função ela é uma variável independente de outra função qualquer, que vai ser f maiúsculo. Então, nesse caso aí, eu preciso determinar essa derivação implícita. Ok? Bora ver como é que fica com o exemplo. Tá. Então, no exemplo aqui, é o seguinte. A equação é x ao cubo mais y3 6y, certo? E eu quero determinar quem é dy dx. Ok? Eu posso, só para a gente analisar melhor, eu posso só escrever essa expressão aí como uma forma de uma função, né? No caso, f igual a zero. Vou jogar tudo para um lado, então vai ficar x3 mais y3 menos 6xy igual a zero. Certo? Joguei tudo para um lado só.
Perceba que desse lado aqui aparece uma expressão, né? Essa expressão é a nossa f, que depende de x e y, igual a zero. Ok? Só que eu preciso determinar quem é dy dx. Se a gente for olhar isso em forma de função, isso aqui seria x, f de x, zero. Então, na sua essência, ele está fazendo essa expressão aí. Então, bora usar essa expressão em calcular a derivada. Então, vou pegar esse cara aqui, certo? Seria derivada, então, vamos ficar a derivada parcial de f em relação, melhor, fazer o seguinte, vou usar direto a expressão, e depois a gente vê da segunda forma. Então, o dy sobre o dx que eu estou procurando é menos fx sobre fy, certo? Então, vou pegar essa expressão aqui e derivar em relação a x. Então, fx é a mesma coisa que a derivada parcial de f em relação a x, aí quem? Então, fica 3x ao quadrado, certo? O segundo termo vai para zero, porque y3 menos 6y, né? Menos 6y. Essa é a derivada parcial em relação a x. Depois eu preciso da função em y, né? A derivada em y. Então, df dy. Mesma coisa, vou olhar lá. O primeiro termo vai zerar, porque é x ao cubo. O segundo termo é 3y quadrado menos 6y. Né? Pronto. Então, eu vou ter que a derivada parcial, melhor, a derivada total, né, dx dy, é menos 3y2 menos 6 mais 6, né, que é um adicional. Melhor, vou deixar assim. Deixar o sinal fora aqui. Menos 3y quadrado menos 6 menos x, né? 3x ao quadrado menos 6x dividido para 3 ao quadrado menos 6y, certo? Eu posso simplificar para ficar mais enxuto. Fica x ao quadrado menos 2x y ao quadrado menos 2y. Pronto. Essa é a derivação implícita aí dessa função. Outra forma de fazer é você usar como se estivesse calculando direto, né? Bora fazer ela aqui, para a gente finalizar nessa parte. A expressão é x ao quadrado mais, desculpa, x ao cubo, né? Mais y cubo menos 6xy igual a zero. É isso mesmo. Olha, eu quero saber quem é dy dx, ok? Essa é a minha intenção. Eu posso derivar normalmente, então eu vou derivar desse lado e do outro. Então seria aqui, ó, derivada em relação a x de x ao cubo mais y ao cubo 6xy igual a zero. Desse lado aqui também tem uma derivada, mas como é zero, fica zero mesmo. Certo? Então fica o seguinte, aí vai entrar mais regrinhas, né? Vai ficar derivada de x ao cubo dividido para x dx, né? Mais derivada de y dx menos derivada em relação a x de xy igual a zero. Certo? Aqui só tenho cuidado seguinte. O y, ele é uma função que depende de x. Né? Não dá para derivar diretamente. Então, olha só. Aqui fica normal, né? A derivada de x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado. Certo? Mas, aqui, y cubo. Então, vai entrar uma regra da cadeia. Fica a derivada de y ao cubo em relação a y. Aí fica dy dx. Menos. Aqui também. Ficaria... Se 6 pode sair, né? Vou só repetir, depois a gente calcula a derivada. X é igual a zero. Então, aqui fica 3x quadrado mais... Aqui, aí sim eu posso derivar essa expressão bem aqui. Ó. Fica 3 ao quadrado vezes dy dx. Menos. Aqui também, 6. Aí tem cuidado, vai entrar uma... Além da recadeia, vai entrar uma regra do produto aqui, né? Porque é x vezes y. Ok? Então, bora fazer essa regra do produto bem aqui. Fica dx dy vezes y mais x vezes dy dx,
Isso aqui é igual a zero. É só repetir agora aqui, 3x² mais 3y² dy dx, é o que eu estou procurando, né? Menos 6 vezes. Aqui vai ficar quem? 1 vezes y mais x vezes dy dx igual a zero. O intuito é achar essa derivada aqui, né? Então vou isolar esse termo de alguma forma. Primeiro eu vou passar para o outro lado os termos que não tem dy dx. Então vai ficar 3y² vezes dy dx, certo? Esse lado aqui, menos x dy dx, ok? Vai ter um 6 aqui, né? Igual. Aí, por outro lado, eu vou passar os termos que não tem dy dx. Então, vai ficar menos 3x² mais 6y. Certo? Perfeito. É isso mesmo. Tem uma diferença aqui agora. Eu acho que eu errei uma anotação aqui. Deixa eu ver. dx derivada de x em relação a x aqui. Certo? Então fica dx dy mais, repete o x, derivada de y. Está correto aqui. X², tá. Aqui está correto. Vai dar um valor diferente. Ou foi eu que está primeiro aqui errado? Peraí. Derivada parcial. Foi bem aqui o meu erro, na verdade. Porque está dando estranho. Bem aqui. Não é isso aqui. Isso aqui é 6y, 6x. Tá? Porque, olha só, a derivada é 6xy. Então, se eu derivar em x, vai sobrar o y. Se eu derivar em y, vai sobrar x. Então, também aqui tem que trocar. Aqui. E aqui. Então, aqui é y e aqui é x. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui é y, aqui é x. Pronto, agora sim. Aqui está correto. Então, finalizando. Vou isolar aqui o termo dy dx é igual a quem? Menos 3x² mais 6y dividido para 3y² menos 6x. É a mesma coisa que se eu fizesse menos x² menos 6y dividido para y² menos... Desculpa, não é 6, aqui é 3. Melhor, 2, né? Dois y menos 2x. Tá, então essa derivação implícita, novamente, capitulando. Se eu tenho uma função, aqui, uma função que depende de duas variáveis, x e y, só que, no final das contas, uma das funções, ela é uma função que depende de outra variável, que é a primeira componente. Exatamente isso aqui, f depende de x, y, só que o y depende de x aqui. Então, no final das contas, f grande depende só de x. Então, para esse caso, eu vou precisar calcular a derivação implícita, em alguns casos, né, da função. Logo, eu tenho essa regrinha, ou uso o valor direto da razão aqui desses dois termos, das derivadas, ou faço dessa forma aqui, né, que é calcular a derivada em ambas as partes e atentar onde apareceu o termo dy dx. Ok? Então é isso.